Mas, Charles, você falando isso me lembra de uma história que eu conto muito e que eu gosto muito, né? Quando eu morava em São Paulo, no bairro ali da Chácara Santo Antônio, eu fiz Direito, né? Eu fiz faculdade de Direito e estava estudando para passar na OAB. Eu tinha uma grande amiga que também fez Direito comigo, ela tinha uma imobiliária. E eu sempre falava na faculdade de Direito, eu vou ter um escritório grande na Verbo Divino, uma casa enorme, cheia de quarto, e vai ter um jardim, vai ter um escritório no fundo para o pessoal trabalhar, na frente vai ficar só os clientes, não sei o que lá. E um dia ela me ligou e falou, Val, achei sua casa, aonde que você queria e a casa que você descreveu. Eu não sei como a casa está disponível, a casa é tua. E eu estava estudando para a OAB, não tinha passado na OAB. E daí eu fui ver a casa e meu marido viajava muito. Essa época ele estava trabalhando muito em Manaus, então ele vinha a cada 20 dias, 15 dias, né? Que é mais fácil você ir para a Argentina do que para Manaus, né? Verdade, infelizmente. Daí ele estava viajando, eu fui lá, aluguei a casa, caríssimo na época, há mais de 20 anos atrás. Eu pagava 2.200 da casa e o financiamento do meu apartamento de 4 suítes era R$400 por mês e a casa, o aluguel era 2.200. Fui lá, levei para meu pai, para minha mãe. Meu pai, advogada, pode assinar, ela pode. Charles, ainda chegou esse homem de viagem, eu tinha alugado a casa e comecei a comprar móveis, mandei pintar e vamos montar o escritório. Vamos montar o escritório. E daí, a hora que esse homem me chega de Manaus, porque ele sabia que eu tinha alugado, mas ele não sabia o preço. Ele achou que era uma casinha pequenininha. Não, aluguei uma mansão. OAB, eu não tinha, tá? Parei de estudar, porque eu tinha que cuidar do meu imóvel. E daí, coisa boa. Daí ele chegou, ficou louco comigo. Você tá louca? Como que você vai pagar isso? Como que nós vamos pagar isso, né? E eu tinha comprado móveis da melhor qualidade para colocar lá, para atender bem meus clientes. Eu comecei nas associações comerciais de bairro do Brooklyn, fui em uma no Santo Amaro, chegou lá no Santo Amaro, tinha um senhorzinho, estava todo mundo conversando, animando, falando, aquela roda de conversa, um senhorzinho de lado, simples, humilde, de lado. Eu adoro café, né? Peguei um café para mim, peguei um café para ele, já tinha me ligado que ele estava de lado, eu falei, gente, eu tenho que trazer esse cara para o meio, para o grupo, né? Peguei o café, fui levar para ele, falei, o senhor não quer ir lá com a gente? Não, estou bem aqui. Falei, eu trouxe um café, vou tomar o meu e trouxe um para o senhor. O senhor gosta de café? Não, eu gosto, toma. Mas eu queria falar com você, doutora, porque eu me apresentei lá como a dona do escritório. Eu não falei que era advogada, mas eu falei que era dona do escritório. Daí ele falou, eu falei assim, e eu precisando pagar a conta, né? O aluguel. Daí eu falei assim para ele, olha, ele falou, quando a senhora pode ir no meu escritório? Eu falei, amanhã. Hoje à tarde. Ele falou, não, amanhã, doutora, amanhã. Daí eu falei, tá bom, amanhã eu vou. Que hora que o senhor quer? Marcamos, tal. Cheguei em casa, falei pro meu marido, consegui um cliente. Cliente é o quê? Um cara de escritório, de contabilidade. Aqui em Santa Amaro, vai ser uma portinha. Você só vai ter um cliente. Eu falei, mas eu vou. É o que eu tenho. Fui lá. A hora que eu cheguei no lugar, que eu vi a casa, eu falei, nossa, deve ter alguma coisa errada. Bati na campainha lá, entrei. A hora que eu entrei, tinha mais de 120 funcionários. Uau. Eu falei, eu quero falar com fulano de tal. Eu falei, será que ele é funcionário aqui? Charles. Estereótipo, né? Me levaram lá no fundo. Ele tinha Fogo de Chão, Mr. Shake, Habib's. Isso era um pouco assim, os restaurantes, as empresas maiores ele tinha. Ele falou, doutora, senta aí. Eu tenho um amigo que tem uma empresa, o cara fazia copinho descartável. Copinho não era descartável, era de isopor. Mas isso há 20 anos atrás. Tem uma empresa em Itapira. Se você for lá e resolver o problema dele, tá vendo essa lousa aqui? Tá vendo tudo isso? Todas essas empresas eu comando. É tudo da senhora. Se você for lá e resolver o problema dele, você tem tudo. Não dormi, né? Falei. Daí meu marido falou, mas qual o problema? Falei, não sei, ele não me falou, ele só mandou me dar o endereço e o telefone do cara. Daí meu marido, e se ele foi preso? E se ele fez tráfico? Falei, vamos lá ver o que esse cara tem. Não sei. Como que eu vou julgar uma pessoa sem saber? Fui lá, fui até o lugar, cheguei lá. O cara falou assim pra mim, contou o problema que ele estava tendo na empresa. Na verdade, ele era um cara muito rico, estava se separando da mulher.
E a mulher queria um tanto em dinheiro e ele não estava conseguindo administrar imposto, isso, aquilo. Ele ia ter que mandar os funcionários embora. Daí eu falei para ele, qual foi o último funcionário que você mandou embora? Não, eu tenho a empresa há 21 anos, nunca mandei ninguém embora. Daí eu falei, onde que eu posso falar com esses funcionários? Daí ele me mostrou tudo da empresa, ele dava cesta básica, ele dava alimentação dentro da empresa, ele pagava certinho, os impostos tudo certinho, mas ele não queria mandar embora. Falei, vamos chamar o sindicato e fazer um acordo. Resultado, vou correr, que essa história é muito longa, a gente tem pouco tempo. Eu fui lá, eu fiz o acordo, e levei os advogados, porque eu não era advogada. Fui chamar um professor meu da faculdade, que depois virou meu sócio, que é o cara que eu chamei para me ajudar porque eu não sabia nada. Uau! Não sabia nada. Eu só sabia que eu ia resolver. Eu pus na minha cabeça que eu ia resolver o problema. Fomos lá, resolvemos os problemas junto com o sindicato, levamos o sindicato, fizemos tudo corretamente. As pessoas assinaram tudo, porque eu falei do meu jeito interiorano de ser, claro. Resolvemos tudo. Ele foi dar o cheque, ele falou, doutora, o que você tem que pagar para os seus advogados que vieram do seu escritório é tanto, né? Eu falei, ele fez o cheque. Você sabe dessa história, né? Ele deu o cheque para mim. Eu olhei e falei, puxa, o meu, né? Ele falou, agora o da senhora, eu estava pensando em dar 20 mil, tá bom para a senhora? Eu não acreditei. Eu falei, brincando, eu falei para ele, eu achava que eu poderia ganhar um pouco mais, né? Ele falou, 22, tá bom? Meu primeiro cheque, eu ganhei o aluguel de 1 ano desse escritório. Uau! Sabe o que é isso? Só uma coisa, fé. É isso aí. Fé em Deus e fé em mim. Coragem.